Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e nesse vídeo a gente vai conferir aí um conteúdo do Charla Podcast. O título é o seguinte: Cantarelli dá aula histórica para explicar Zico no Flamengo. Essa eu quero ver. Vamos ver aí o que o Cantarelli falou pra gente ver se a gente concorda, né? Vamos lá, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Então a parada é essa. A gente vai ter a plena noção do que tá acontecendo com esses jogadores. E o Gabigol é o principal jogador dessa geração. Já entendi tudo. Ele vai querer comparar quem é o maior ídolo da história do Flamengo, se é o Zico ou o Gabigol, se o Gabigol tem condição de ultrapassar. Mas eu acho que ele não acha que o Gabigol tem condição de ultrapassar, não. E até porque não tem. Mas vamos lá. Quando ele parar de jogar. O Gabigol, eu já falei, pra mim é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Acho que talvez você discorde. Pra mim ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Pô, cara, o Gabigol é muito importante nessa geração, mas a gente não pode menosprezar que ele não tá sozinho nessa, né? O Felipe Luiz tá junto com ele nessa. O Bruno Henrique tá junto com ele nessa. O Arrascaeta tá junto com ele nessa. O Everton Ribeiro tá junto com ele nessa. Vários caras estão no Flamengo desde o princípio. O Rodrigo Caio chegou junto com ele. Porque o Rodrigo Caio nas últimas conquistas não jogou, né? Mas vários jogadores estiveram junto com o Gabriel nessa. Sendo que assim, o Gabriel, a questão é que ele é muito emblemático porque ele é o cara que fica confrontando o adversário dentro de campo, ele é o cara que provoca a torcida fora, ele dá as declarações mais interessantes e etc. Sendo que o Bruno Henrique não fica muito atrás, a galera não se lembra. Ele que fala aqueles foda-se, ele que mete o outro patamar. O Bruno Henrique é também muito, cara, assim... Falar que o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, você tira da equação nomes como Júnior Capacete, o Leandro, Adílio, Andrade, vários caras que estavam junto com o Zico naquela geração. Complicado. Eu não sei se eu acho que o Gabriel já tá na posição de ser o segundo maior ídolo da história do Flamengo, não, mas fatalmente ele tá ele, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e por aí vai. Todos esses caras estão num panteão ali dos maiores, mas eu não sei se na posição 2, 3, 4. E pra falar que o Zico pra mim é insuperável, Insuperável. por muitos fatores. Um deles, que eu acho legal falar, e por isso o Rubro Negro comemora o Natal no aniversário do Zico, 3 de março. 3 de março, certo? ele é tão grande que ele muda a história de um clube. Isso é pra poucos jogadores na história do futebol. Jogador que chega, o clube é uma coisa, Ele sai. ele entra... Por exemplo, o Gabigol, a Arrascaeta, Bruno Henrique, tudo mais, eles jogam no Flamengo hoje por causa do Zico Se lá eles não atrás. tivessem existido, o Flamengo seria do mesmo tamanho que é O hoje. mesmo tamanho que é hoje. Sim. O Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, porque o Flamengo... Sim, exatamente. O Zico Eles não sai. mudam a história do clube, eles conquistam títulos importantes. O Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Diego Alves, esses caras todos são e foram contratações que deram certo. É isso, saca? Contratações que deram certo. O Flamengo contratou o Gabriel. Podia ter sido o Pablo, do Atlético Paranaense. O Flamengo tentou, não conseguiu. O São Paulo levou na ocasião. Ele era o plano A. Ainda bem que o plano B que foi quem veio. Mas se o Pablo tivesse vindo e dado certo, a gente estaria conversando aqui hoje se ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Mais ou menos por aí, saca? O Zico e a galera dele é outro papo. A maioria deles era revelado na categoria de base. Os caras jogaram no Flamengo a vida inteira. E alguns deles eram melhores de suas posições. Tanto que figuravam frequentemente na seleção brasileira. O Zico, ele muda a história do clube. Por causa do Zico, a torcida do Flamengo, que já era a maior do Brasil, mas assim, ela amplifica de tamanho, ela se torna algo nacional. Por isso que eu tô falando. O Gabigol e seus Blue Caps são contratações que deram certo e se tornaram alguns dos maiores ídolos da história do Flamengo como um todo. Mas no caso da galera da geração do Zico, esses caras mudaram o Flamengo de patamar. O Flamengo era uma coisa, com a presença dele se tornou outra, para que hoje tivesse essa geração do Gabriel e do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Pedro e etc., que são contratações que deram certo e mantiveram o patamar do Flamengo muito alto. Hoje, uma parada que muda o patamar do Flamengo
Muito mais do que o Gabriel e a sua geração é a gestão que o Flamengo faz do ponto de vista financeiro e estrutural do clube. De construir um CT sensacional, de ter uma finança que fatura mais de 1 bilhão por ano. E isso é um troço que o Flamengo lá atrás não tinha. Porque mesmo com a época do Zico, o Flamengo era uma balbúrdia, era uma bagunça total. Essa virada de chave da época do Valim, Landim, Bandeira, etc., isso elevou o Flamengo de patamar. Mas não desmerecendo, lógico, a geração do Gabriel é extremamente importante, mas eles são contratações que deram muito certo. Graças a Deus que deram certo. Mas mudar de patamar foi a geração do Zico. O Flamengo se torna absolutamente vitorioso, né? Até, se você for pegar ali os anos 80, beira com uma hegemonia numa época em que você tinha vários grandes times da história dos clubes, Só tinha o maior timaço. internacional de todos os tempos, Atlético. tinha o maior Atlético de todos os tempos, e por aí vai, né? Seleção de 82, que é tida como uma das maiores da história do mundo, não só do Brasil, tinha só um jogador convocado de fora. Falcão. Então, exatamente. Único atuando fora do país. Fora do país, pra ver a força do futebol brasileiro. E o Flamengo ganha 4 brasileiros ali, né? Mas isso aí também não é só a força do futebol brasileiro. Nessa época, as leis de estrangeiro jogar fora do Brasil era diferente, é tudo diferente. Cada clube acho que podia ter um estrangeiro só e muitas das vezes eles preferiam contratar jogador dos próprios países da Europa que, a galera que não sabe, eles eram considerados estrangeiros. Por exemplo, um espanhol jogando na Itália, esse espanhol era estrangeiro. Não havia União Europeia. E aí isso aí só vai mudar lá perto dos começos dos anos 90 lá, com a tal da Lei Bosman, que vai liberando. Daqui a pouco, no meio dos anos 80 já podia 2 estrangeiros. Aí mesmo assim eles preferiam contratar da própria Europa. Um ou outro foi trazer jogador, de repente ali, de países tipo Argentina, Brasil e etc. Muito por causa do retrospecto desses países em Copa do Mundo. Até que veio a tal da Lei Bosman e a União Europeia, que transformou os jogadores dos países da Europa em comunitários, eles não eram mais estrangeiros, algo que deveria acontecer aqui na América do Sul, e o pessoal não se organiza para fazer isso. E aí sim começaram a usar as vagas de estrangeiro para contratar brasileiro, e aí, cara, com o mercado aberto, começou-se a força financeira dos clubes europeus tirar os jogadores do Brasil aqui a hora que queriam. Coisa que agora parece que com os times brasileiros ganhando força, com a mudança de lei do passe para a lei Pelé e etc., isso aí tá começando a ser freado. No começo da lei Pelé, a galera tirava o jogador daqui a hora que queria também, porque os clubes não estavam aderindo do jeito que deveria. Essa lei não trabalhava direito a questão da multa rescisória, etc. Hoje em dia, os clubes mais bem estruturados não perdem jogadores para a Europa se o jogador não quiser ir ou se realmente não for uma proposta vantajosa. Agora está havendo uma inversão. Quem está tirando o jogador daqui eventualmente é o time da Arábia, um time desses da Rússia, que chega aqui pagando um dinheiro violento e leva o jogador, ou aqueles jogadores que são realmente um destaque absoluto, tipo Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrick, Vitor Roque, etc., que são os garotos de muito talento que vem um clube aqui da Europa, primeiro rola um leilão e vem alguém e paga um valor absurdo de multa rescisória. Mas tirando isso, agora a gente está... Eu acredito que a gente vai chegar num momento que a gente vai começar a ver, de novo, a seleção brasileira composta por jogadores que jogam aqui no Brasil numa espécie de, no mínimo, num meio a meio aí. Porque o clube brasileiro já está começando a ter força para segurar o jogador e pagar um salário que permite que o jogador não precise sair daqui. Na época do Zico, do Roberto Dinamite, enfim, nos anos 80, da seleção de 82, a lei era outra, o mundo era outro, então isso aí que eles falaram aí de vendo a força do futebol brasileiro não é bem assim. E o Na resto década que de dava 80, pra... Libertadores, Mundial. Então, o Zico é insuperável. Insuperável. Por isso que se comemora o Natal no dia dele. Porque é antes e depois. Não, mas- Ele mudou a história do clube. Não, e não Pra só... mim. Então, Canto. isso não se alcança, entre outras Isso coisas. que eu ia falar, não é tecnicamente. Tecnicamente, é o maior artilheiro da história do Maracanã, vai ser pra sempre. Do Flamengo, tudo mais. Gols inacreditáveis Tem e alguns tudo pontos mais. que eu acho importante estar no microfone que dá tanta reverberação no meio. Eu só falei uma Vamos coisa falar. além da parte técnica, que a gente já E sabe. além da pessoa, né? Sem entrar no mérito Esse é pessoal. um papo, eu acho que, não sei se eu já falei isso aqui, mas que acaba diminuindo um pouco. Porque alguns, pra elogiar, não, ele foi fantástico, mas fora de campo, pessoa melhor sensacional. ainda. Não, Muita gente mete essa pra querer falar, não, porque o Zico era uma pessoa, que caráter que tinha. Mano, o Zico é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial.
não é nem do futebol brasileiro. A galera gosta muito de... Mas não ganhou Copa do Mundo, porque fez não sei o quê, porque jogou... Meu amigo, azar da Copa. A Copa Mundial que ele ganhou foi pelo Flamengo, que é a seleção dele era o Flamengo. Acabou, mano. Não existe isso. E o pessoal precisa aprender. Eu até desconfio. Eu tenho 2 canais, já falei isso várias vezes. Eu sou o dono desse canal aqui e do Fute Clips, que é um canal de futebol hoje mais genérico e tal. Eu também faço reações lá, também boto uns cortes, etc. Tanto aqui quanto lá, principalmente lá, eu falo muito uma parada que eu desconfio fortemente, de verdade, que o cara do Esse Dia Foi Louco lá, o Carter, viu de alguma forma eu falar. Porque eu nunca vi ninguém falar isso, aí eu falava direto e eu nunca vi ninguém falar. Até que ele fez uma postagem no Instagram um dia desse aí falando disso. Pra falar lá do Romário e do Ronaldo, sei lá. Porque a gente precisa entender que a diferença que existe entre o jogador que é maior que o outro ou o jogador que é melhor. Quando você quer analisar o maior, por exemplo, quem é maior? Zico ou Romário? Se você for considerar conquistas, talvez o Romário seja maior, porque ele foi um jogador preponderante para o Brasil ser campeão da Copa do Mundo de 94, além de ter sido o melhor jogador do mundo considerado pela FIFA também em 94, e uma série de fatores, etc. Mas se você for considerar melhor, não existe dúvida alguma que com a bola no pé, o Zico era um jogador melhor. Não tem como você avaliar. Não dá para você pensar diferente disso. Melhor é bola no pé, é o jogador sozinho, individualmente, canetando o outro, dando um balão, um chapéu, mostrando sua técnica e fazendo, enfim. Maior, aí você avalia conquistas de fato, realmente, e pensa. Por exemplo, durante muito tempo houve uma questão que o pessoal avaliava quem era melhor, Messi ou Cristiano Ronaldo. Até o Messi ser campeão da Copa do Mundo. Aí, hoje, se você for de repente avaliar aí, quem é maior? O Messi é maior. Messi foi campeão da Copa do Mundo pela Argentina, campeão de Copa América, etc. O Cristiano Ronaldo foi campeão de Eurocopa com Portugal. Tem títulos com Portugal, mas não uma Copa do Mundo. E assim, em bolas de ouro, o Messi tem mais. O Cristiano não fica muito para trás, tem lá suas 5. Enfim, títulos com o clube. Cristiano, eu acredito até que ganhou mais, porque ele foi campeão da Champions League várias vezes com o Real Madrid, etc. Enfim. Tecnicamente, quem era melhor, a maioria da galera acha que o Messi era melhor. E aí o pessoal acha muito que o Cristiano Ronaldo é muito treinamento, é só força física, mas ele também era e ainda é muito habilidoso, né? Então, assim, tem esse pormenor. E o Zico, ele falou uma questão aí, o pessoal fala muito que o Zico era um jogador que era, o pessoal fala muito, como pessoa ele era ainda melhor. Não era ainda melhor, ele era um absurdo como jogador. E para mim, o que torna o Zico insuperável no Flamengo como o maior ídolo é que, além de todas as conquistas que ele teve e de uma geração extremamente vitoriosa, o Zico era o melhor jogador brasileiro, um dos melhores jogadores mundiais, entre os melhores do mundo, o Zico era um dos melhores, se não o melhor em alguns momentos. E era o camisa 10 da seleção brasileira e atuava no Flamengo. Cria do Flamengo, revelado pelo Flamengo. Era, mal comparando, eu sempre dou esse exemplo, como se hoje o Neymar tivesse sido revelado pelo Flamengo e jogasse no Flamengo e era camisa 10 da seleção brasileira aí, um dos melhores jogadores do mundo jogando aqui no Brasil, jogando no Flamengo, sendo campeão com o Flamengo toda hora. Mal comparando, né? Digamos assim. Então, ainda tem esse fator que eu acho que eles nem vão mencionar, mas que pra mim é um dos mais importantes. Era o melhor jogador brasileiro, um dos melhores do mundo, revelado e atuando pelo Flamengo com a camisa 10 do Flamengo e do Brasil. Isso aí não é uma parada comum de você ver acontecendo. Ele foi melhor do mundo. Por anos. Sim. Fora de campo, ele é melhor do mundo também. Tão bom quanto. Numa época como hoje, o Zico ganharia aí 5 bolas de ouro. Isso é brincadeira. 6 bolas de ouro. Tem algumas comparações. Se você contar que o primeiro título é em 80, brasileiro, só que ele já vem comandando o Flamengo há muito tempo, 78 tem o título carioca. Antes disso também, ele, se eu não me engano, ele sobe em 72, 74, um negócio desse. Isso. 74 se firma. Então, 74 se firma. De lá pra cá, ele é o cara do Flamengo desde lá. Então, ele vai pra Itália, volta em 87, já outro brasileiro. Então, olha o período. São mais de 10 anos dele. Vamos lá. Só pra completar, tive o Cláudio Adão aqui e eu levo a opinião do
de quem viveu a época muito. Eu aprendo muito ouvindo esses caras, ao invés de eu ter a minha convicção e tal. Cláudio Adão jogou com o Pelé e jogou com o Zico, ok? E ele falou, o cara mais próximo do Pelé que eu joguei é o Zico. E aí ele explica o porquê, tecnicamente falando. Ele e o Pelé, no setor de campo que eles atuavam, que era um setor próximo ali, né, em termos de... Ponta de lança. Ponta de lança. O Zico fazia no pedaço, né, que o Pelé também fazia, coisas inacreditáveis. Então é o cara que o Cláudio Adão, que jogou com os dois. Aí, absurdo! O Cláudio Adão jogou com os dois. É igual o Gerson, quando eu pergunto o Gerson do Garrincha, vai tendo as convicções pelo que esses caras falam. Então, assim, esse é o tamanho do Zico, tecnicamente falando, é o que você falou. Só que o Zico é um personagem tão grande que você tem diversos prismas pra analisar. Não, tem ele mudar a história do Flamengo, tem ele como jogador tecnicamente, Sim. tem ele como pessoal, concepção de ídolo pessoal e tudo mais. A primeira palavra que ele fala é Dida. Não é mamãe, papai. Sim. Cachorro, primeiro cachorro, Mengo. Entendeu? Então, assim, base do clube, direto, desde o início, desde garoto. Escolinha do Flamengo. Iluminado pra isso. Nasceu pra ser Flamengo. Uma história totalmente Pra ser identificada. craque do Sonho, Flamengo. ser camisa 10 do Flamengo. O Gabigol é incrível, mas ele não é Flamengo de infância. Acho até que ele era Palmeiras, né? De infância. Acho que sim. Tem foto, não sei, mas não é, ele é de outro estado, não é. Tem outros estados, mas vocês entenderam o que eu quis dizer e é fato. Mas criou uma identificação impressionante. Agora, outros pontos são importantes colocar. O Zico, ele ganhou o Mundial sendo o melhor jogador do Mundial. O Zico, ele ganha a Libertadores sendo o melhor jogador da Libertadores. O Zico ganha o primeiro brasileiro sendo o melhor jogador do primeiro brasileiro. O Zico ganha o segundo sendo o melhor jogador do segundo. O Zico ganha o terceiro, adivinha? Só 87 que ele não é terceiro. O único que ele não ganha sendo o melhor, desses maiores, é o de 87, que o melhor foi Renato Gaúcho. Mas ele foi importantíssimo E jogou também. a barbaridade. Jogou a barbaridade. Isso. Então, assim, o Gabigol, maravilhoso, tudo isso, concordo. Não é, pelo amor de Deus, só de você ser citado em qualquer tipo de possibilidade de comparação ao Zico, já é um elogio tremendo. É isso. Estamos falando de um dos eleitos entre os 10 maiores jogadores do século XX. Para muitos, e pro Pelé, o melhor depois dele. E vejo muita gente criticar. Eu falei pro Cláudio Adão, pro Pelé. Isso aí. Do próprio. Tem muita gente criticar que se baseia hoje muito em números, né? SofaScore, o menino do 2 ali no gol fica zoando, né? Pô, geração. Mano, mas é o que eu falei, cara. Esse negócio de... que nego contesta baseado em números. Cara, você pode contestar quem foi maior baseado em números, mas melhor é bola no pé, mano. Tem um cara que jogou no Vasco, por exemplo, que jogava muita bola mesmo, que infelizmente faleceu, que era o Denner. Eu pude ver aquele cara jogando por uns 2, 3 anos só da carreira dele. O maluco era chato pra cacete, o maluco driblava muito, o cara era habilidade extrema, o futebol era natural, transcendia o corpo daquele cara. O moleque era absurdo jogando bola. Aquele cara daqueles 2, 3 anos que ele jogou, que a gente pode ver até ele falecer, infelizmente, ele era melhor com a bola no pé do que muito cara que jogou aí a carreira toda, foi campeão várias vezes. Então, quem foi maior? Aí foi os outros caras, jogaram, foram campeão várias vezes aí. Melhor, com a bola no pé, bola jogada. O Denner provavelmente foi melhor do que vários caras que jogaram a carreira inteira aí. Sabe? Maior e melhor são dois conceitos muito diferentes. Muito diferentes. Então, os caras estão falando aí, pô. Eleito os 10 maiores jogadores do século XX, o Zico tá lá entre os 10, pô. Ele foi melhor, um dos 10 melhores do século XX. E se você for pegar os jogadores que estão no século XXI jogando aí desde o início, fatalmente, provavelmente todos os 10 dessa lista, inclusive o Zico, são melhores do que talvez a maioria da lista dos 10 melhores do século XXI até o momento. Porra. Maior e melhor são dois conceitos muito diferentes. Então, assim, um abraço pra ele. Cara, você vê essa galera ignora os números de antes. Fala de número pra caramba, mas na hora de pegar os números do Pelé, os números do Zico, não serve. E aí, porque antes o futebol era muito espaçado. Todo jogo que o Zico entrava, e na Itália mais ainda, botava tinha alguém um em cima cara dele, fungando no cangote dele o jogo inteiro. E mais que fungando no cangote. Dando porrada sem de câmera, costa, tornozelo, sem VAR, sem carrinho por trás. nenhuma. Não tinha regra de carrinho por trás, não Campo pode. uma bosta. Irmão, é isso aí. O campo era ruim,
Os caras batiam, não tinha VAR, não tinha câmera, o nego entrava com o bagulho na mão pra dar soco, abrir corte, tirar o cara do jogo. Porra, mano, o futebol da época do Zico, do Pelé, desses caras, pô, era difícil pra caramba. Porra, tem todo jeito, Trava Pelé de também. metal, quase, Até o uniforme é prego. uma bosta. Não, tem dificuldade hoje por menos espaço, mas antes também tinha essa. Não, que eu acho tinha pior. A bola não era impermeável, o uniforme ficava ensopado, tipo umas blusas de malha assim, chovia, o cara ficava suado, a blusa pesava no corpo do maluco, grudava. Não era esse uniforme tecnológico de hoje em dia, que até molha, até fica meio grudadinho, mas o uniforme é leve, o cara consegue correr tranquilo, a água evapora fácil. Questão do transferência do suor, do calor. Porra, mano. Era muito pior antigamente. Eu achava muito mais difícil jogar antigamente que hoje. E que bom que evoluiu o futebol. Que bom que, Que bom os que campos evoluiu. podiam evoluir mais aqui, né? A galera fala que é mais difícil jogar hoje que antigamente. Não, não tem nem cara. comparação. Mano, existe uma máxima da galera falando que o goleiro é um cara tão ruim que onde ele pisa não nasce grama por causa disso. Porque gramado é o tipo da parada que assim, você pode, o nego bota umas placas aí, não pise na grama. Você pode pisar na grama. O que você não pode é fazer caminho, ficar pisando o tempo todo no mesmo lugar. Porque se você, tipo assim, aqui tá a grama, você passa aqui, aí vem outra pessoa, passa aqui, aí você volta por aqui, aí passa aqui de novo, vai abrir um buraco na grama nesse lugar onde todo mundo fica pisando e passando, pô, lógico. Agora, se você pisar em lugares diferentes, ok, você pode tranquilamente pisar na grama. Só que a área do goleiro, como ele fica, os goleiros ficam muito naquele lugarzinho ali, de frente ali para a marca do pênalti, ali dentro da pequena área, naquela área ali, criava o tal do caminho e ficava um buraco de areia onde não nascia grama de fato, só para vocês verem como era ruim o gramado de antigamente, pô. Porra, era tudo muito pior, muito pior. O fato de a bola não ser impermeável, só isso já era... Que chovia, a bola molhava e ela ensopava por dentro, e aí o couro da bola, o material da bola ficava ensopado por um todo. A bola ficava muito mais pesada na chuva e escorregadia. Cara, drenagem dos campos era uma bosta. O sujeito vinha jogando várias poças d'água que a bola parava. Morrinho artilheiro, pô, o cara chutava pro gol, a bola batia no morrinho, saía, batia no morrinho, subia. Às vezes batia no morrinho, acabava enganando o goleiro, entrava no gol. Loucura, cara. Assim, de verdade eu acho que não tem como comparar o Gabriel com o Zico. Ele, mesmo que o Gabigol fique no Flamengo mais uns 5, 6, 10 anos e ganhe mais 7 Libertadores, não dá pra comparar o Gabriel com o Zico. Não, ele é e vai ser pra sempre insuperável na história do Flamengo, como o nosso maior herói, porque realmente era outra época e os feitos do Zico tinham outro peso. Depois do feito do Zico e a geração dele, todo mundo que veio depois e que teve conquistas, e o Flamengo teve várias conquistas mesmo depois disso, todo mundo foi apenas contratações que deram certo. Mas a época do Zico e a geração dele, aqueles caras mudaram o patamar do Flamengo. Bom, deixe nos comentários aí o que você achou do que eu falei, do que eles falaram, da tua opinião, principalmente se você teve vivência na época e assistiu a mudança de patamar que o Flamengo teve com a geração do Zico. Comente aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela tem outros 2 vídeos do canal, é sempre importante você maratonar os vídeos porque isso ajuda no crescimento. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.